Novamente aqui, estamos agora no centro cirúrgico, transcrevendo isso para a radiologia, nós temos a certeza que essa vértebra aqui é a vértebra de L5, aqui nós temos S1, nós temos aqui uma sacralização de L5 com S1, desse lado aqui é a vértebra de L4 e aqui é a vértebra de L3. Sabemos que a hérnia em L3 e L4. É muito importante esse momento para justamente prevenir do acesso em nível errado da coluna vertebral. Aqui é a imagem em perfil, em que nós temos aqui a linha do disco, para verificar o nível de L3 e L4. Aqui, depois de diversas incidências de radiografia, chegamos à conclusão que aqui nós temos a vértebra de L2, 3, 4, 5 e S1. Nossa linha de ataque é essa daqui, a 10 centímetros da linha média, como nós colocamos, o ponto de entrada exatamente aqui. Aqui é o nosso reloginho, né? Meio-dia, 6, 3 e 9. Isso aqui seria a raiz descendente e a raiz emergente. O ponto de entrada vai ser exatamente aqui na relação anatômica do forame vertebral. Esse é o posicionamento. À esquerda nós temos a radiografia de perfil. Observe que a ponta do fio guia está exatamente, quase que tocando a borda superior e posterior do corpo vertebral. E à direita, nós estamos medialmente ao pedículo. Esse é o ponto de ouro da localização do fio para abordarmos o forame vertebral. Então aqui estamos na região de L3 e L4, seguindo todas as determinações, todas aquelas linhas, e alcançamos aqui o forame vertebral. Aqui nós estamos chegando no J, ou seja, é justamente quando a gente chega nessa região, justamente o cirurgião relaxa, porque ele sabe exatamente onde é que ele está. Significa que tudo que foi planejado antes da cirurgia está sendo alcançado com a via de acesso. Aqui nós temos a região do pedículo e aqui o processo articular. E ao fundo é que nós vamos encontrar a hérnia de disco. Os nervos estão protegidos, por um lado, pela cânula e, pelo outro lado, no processo articular, protegendo a raiz descendente. Então, esse é o caminho que nós vamos seguir de agora para diante. No momento aqui, estamos fresando, ou seja, drilando, né, a parte do pedículo junto ao processo articular para uma abertura maior do forame. Sempre lembrando que a raiz emergente, ou seja, a raiz que sai entre L3 e L4, está à nossa esquerda, protegida por esse tubo que nós chamamos de cânula, né? Então vamos abrindo esse forame vertebral devagarinho da região distal para proximal, já identificamos a raiz, sabemos que ela está numa zona de segurança e vamos abrindo o forame para nós chegarmos e encontrarmos a hérnia de disco exatamente na nossa frente, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Bem, aqui estamos acabando, o doutor Eudo está acabando de retirar o processo articular, a raiz está por debaixo, né, dessa massa óssea, né, em que assim que liberar essa raiz da Cristiane, nós vamos agora seguir o procedimento com a retirada da hérnia. Mas é muito importante a liberação dessa raiz emergente. Vocês conseguem entender agora que essa raiz, que é justamente essa estrutura mais avermelhada, está sendo comprimida, por um lado, pelo processo articular e, pelo outro lado, que nós não estamos enxergando agora, o disco intervertebral. E esse momento da cirurgia é um momento muito delicado, em que temos de estar enxergando muito bem todas as estruturas anatômicas, e tem que ser um material de muita qualidade, para termos uma imagem dessa daqui, para o cirurgião ter certeza de tudo que ele está realizando nesse momento. Adiantamos um pouco mais a cirurgia, uns 15, 20 minutos, já foi retirado o processo articular. Isso aqui é a hérnia de disco. Esse aqui vermelhinho é a raiz descendente. E aqui à esquerda, a raiz emergente. A cânula, então nós temos, por um lado, pedículo, aqui em cima, a pinça. Aqui, ó, o processo articular, raiz descendente, nesse cantinho à esquerda, a raiz emergente, e aqui a hérnia de disco. Observe que a hérnia comprime essas duas estruturas, que estão mais avermelhadas. E por essa vermelhidão, essa hiperemia, que muitas das vezes a manipulação leva ao aparecimento de parestesia, ou seja, umas dormências que às vezes perduram por umas 10 dias, 15, 20 dias no pós-operatório, né? Mas a gente sempre não encosta nessas estruturas, estamos sempre preservando elas para a sua liberação ser completamente em todo o seu sentido. Estamos finalizando o procedimento, nos últimos detalhes aqui de liberação da raiz pela região anterior dela. Essa aqui é a raiz emergente, aqui é a raiz descendente.
Vou mostrar a raiz toda agora, Wesley. Dá uma passeada aqui. O fundo foi retirado a hérnia de disco, toda a hérnia já foi retirada. Vocês vão conseguir evidenciar a liberação de toda a raiz, não só a descendente, quanto a raiz emergente. Então, aqui, à direita é o pé do paciente, acima a cabeça, então, dentro do forame vertebral, toda a hérnia retirada daqui debaixo dessa raiz descendente. Nós estamos enxergando ela depois da retirada do processo articular. Desce aqui um pouquinho a mão para a gente enxergar aqui em cima. Aqui, aí, ó. Olha a raiz descendente toda liberada. Isso aqui é o processo articular. Essa aqui é a raiz GL4, que dá sintomatologia pela região anterior da coxa, né? E aqui em cima nós temos a raiz emergente. Agora, o mais interessante de toda a cirurgia é a localização precisa, porque muitas das vezes, se por acaso o cirurgião não estiver atento para essas malformações congênitas, como é o caso da hemissacralização da vértebra de L5, ele pode, sem querer, entrar no nível errado. Por isso temos que gastar bastante tempo na elaboração do procedimento. Aqui está a raiz emergente. Bem aqui, ó. Afasta um pouquinho para a gente ver. Aí, ó. Isso aqui esse tubo aqui é o tubo que protege a raiz durante todo o ato operatório. E com isso, a gente finaliza o procedimento. Aí, novamente, a raiz descendente, toda essa hérnia retirada do fundo, e aqui à esquerda a raiz emergente. Ligamento amarelo. Mais alguma coisa a acrescentar aí, Edward? Não. E quanto à anestesia aí, Bruno? Como é que foi a anestesia? Sem intercorrência. Sem intercorrência. Que tipo de anestesia você utiliza? Anestesia geral. Geral, né? E é importante que o anestesista ele tem que entender, estar junto com o cirurgião, de não afundar muito o paciente, que a gente quer ver as reações motoras do paciente. Quando a gente encosta ou toca na raiz, a gente quer ver a contração muscular. Significa dizer que para a raiz que eu estou aqui. Entendeu? Então, com isso, a gente finaliza o procedimento e vamos agora para a recuperação do paciente no decorrer dessa semana. A raiz aqui, ó, bem exposta aqui, tá vendo? É emergente. Aqui, ó. Isso quer mostrar. Aqui, Bruno. Mostra aqui, ó. Vou fazer as duas agora. Deixa assim. Uma lá em cima, à direita. Aqui e a outra aqui, ó. Viu? A hérnia na axila dessa raiz aqui. Tudo isso aqui embaixo era a hérnia de disco. E com isso a Cristiane, né, vai ter as suas duas raízes liberadas e voltar ao normal. A sua vida do dia a dia, sem dúvida nenhuma, muitas das vezes é esperada a parestesia que a gente sempre avisa ao paciente por alguns dias, pela própria liberação da raiz. Né? Ó, a raiz pulsando aqui, ó. Bota ela, chega de pertinho dela ali para você ver. A raiz, ela, quando a gente libera ela, ela fica quase que acompanhando os batimentos cardíacos, olha. Ela fica pulsando, tá vendo? Significa que ela está completamente liberada.